Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 23 de abril de 2025, feriado de São Jorge lá no Rio de Janeiro. Para o restante do país, dia normal de trabalho, numa semana que já é muito curta, né? Eu fico aqui apavorado, porque já é quarta-feira, já estamos aí praticamente com o dia de hoje ganho. Aí só falta amanhã e depois vem o fim de semana de novo. Olha que beleza, hein? Hein, Alex? Bom dia para você, Alex. Bom dia, Panunzo. Bom dia, chat. Um dia incrível. Quando a semana é curta, parece que foi mais rápido. É um dia incrível mesmo, né? Um dia incrível para o Neymar, por exemplo. Vou começar hoje aqui o programa falando logo de futebol para vocês antes dos destaques, mas o Alex está aqui encantado com a notícia que ele viu agora há pouco no UOL, que eu vou pedir para ele comentar aqui para a gente. Inclusive, Alex, põe, por favor, no ar aqui. Eu não entendi nada, mas eu não entendo nada de futebol, então vocês têm que me dar um perdão aqui, tá? Mas o Santos está vendo uma chance muito grande de renovar com o Neymar até a Copa. Ô, Alex, quantas partidas o Neymar já disputou pelo Santos desde que foi contratado pelo time, hein? Se eu não me engano, é menos de 12 a 10 partidas que ele jogou nesse retorno do Santos. Mas já jogou isso tudo? Achei que tinha sido umas 2 ou 3 só, porque Sim, o homem vive... tanto que no primeiro mês ele passou o número de partidas no Al Hilal e depois veio essa série de lesões que tirou ele de campo. Bom, mas o Neymar foi pro Carnaval, foi lá fazer uma baixadinha lá no camarote e contundiu o nervo da coxa, né? Um músculo da coxa, não é isso? Sim. E aí tá no banco desde o Carnaval, né? Isso, ele ficou 42 dias afastado, voltou contra o Fluminense e logo em seguida contra o Atlético Mineiro, na quarta-feira passada, ele sentiu a posterior da coxa esquerda e vai ficar mais uns meses fora aí do jogo. Olha, o Alex, gente, é palmeirense, como vocês sabem, né? Mas eu vou pedir para ele comentar isso aqui, ó. O Peixe pretende avançar nesse acordo nas próximas semanas. A ideia é acertar o detalhe enquanto a camisa 10 se recupera da nova lesão. Então vai ter muito tempo, né? Porque normalmente leva meses para ele se recuperar dessas lesões, não é isso, Alex? Sim. E você, como palmeirense, gostou dessa notícia ou não? Eu gostei. Porque o Santos está formando ele no profissional de medicina. Lembrando que o vínculo dele se encerra no dia 30 de junho. E o presidente do Santos disse que vai aguardar essa recuperação para avançar na negociação. E eles querem renovar até a Copa do Mundo de 2026. E eu acho isso incrível. E você, Panunzo, o que você acha? Você gostaria de ganhar dinheiro fácil no médico? Ah, gostaria de ganhar dinheiro fácil, sim. Normalmente a gente gasta dinheiro indo ao médico, né? O Neymar ganha. Mas vamos lá, o que teve de novidade no futebol de ontem para hoje? Não teve muita coisa não, né? Então, a gente teve o jogo entre LDU e Flamengo no Equador, foi 0-0. E tivemos um jogo no Beira-Rio. O Nacional do Uruguai abriu 3-0 e o Internacional empatou ao segundo tempo, conseguiu um empate, então terminou 3-3. Foi o que teve de interessante ontem no mundo do futebol. Que virada, hein? Caramba! Sim, quase virou. Muito bom. Alex, então beleza, bom programa para nós aqui, vamos tocar, né? Que o pessoal fala, não, vocês estão enrolando aí no começo do dia, cadê a notícia que é bom, só fica falando de futebol, então vamos para as notícias, vamos? Vamos lá. Vamos começar mostrando aqui para o pessoal os destaques no site do ICL, como a gente faz todo dia para abrir o nosso noticiário aqui. E a manchete, óbvia, né? Hoje, aposto que você, quando levantou da cama, já intuiu que ao abrir o seu celular ou a sua TV aqui para nos assistir, você ia se deparar com essa manchete. E tá aí, olha, mais uma unanimidade lá na primeira turma do Supremo. Por 5-0, o Supremo tornou réus os 6 denunciados do Núcleo 2, cuja admissibilidade foi julgada ontem, por tentativa de golpe, né? E eu quero lembrar aqui que ontem nós vivemos um espetáculo. Foi muito rápido o julgamento ontem. Não vão ser nem necessárias as 3 sessões que o Supremo tinha reservado, porque ontem mesmo os ministros já apresentaram seus votos. Alguns ministros, por exemplo, o Fux, foi tão rápido o voto dele que eu estava acompanhando a sessão, pisquei e perdi. Foi assim, acompanha o relator. E pronto, já estava resolvido lá o voto do Fux. Flávio Dino também foi super econômico. A única ministra que se estendeu um pouquinho mais foi a Carmen Lúcia, que, aliás, teve um comportamento espetacular ontem, hein? O Alex, sabe o que ela falou? O quê? Os advogados ontem abusaram da retórica, né? Do direito ao uso das inverdades. Por exemplo, teve um advogado lá que deu uma entrevista para o Guga Noblar, dizendo o seguinte, que não, tentativa de golpe não é crime, não. Onde é que está escrito isso? Está lá, artigo 359-M e artigo 359-L. Eu vou até ler para vocês aqui,
porque eu queria deixar isso consignado aqui. Fiquei indignado com advogados que querem inventar lei para que deixar o seu cliente numa boa, né? Não é 359, então é artigo 329. Eu estava acompanhando no programa ao vivo e vi que durante o programa você já pesquisou e deu uma no advogado também. Não, porque, pelo amor de Deus, já vou pegar aqui o artigo para vocês e vou ler, tá bom? Mas teve ontem, né, deu previsto, porque não podia deixar de ser, afinal de contas, esses 6 aí foram os grandes operadores, entre eles o Felipe Martins, que é o demônio do governo Bolsonaro, estava em todas as posições onde um sujeito sem nenhum escrúpulo poderia estar para fazer todo tipo de sacanagem política, né? Fake news, intrigas, enfim, tudo que há de ruim, de nefasto, passa por esse tal de Felipe Martins, ex-assessor do Beelzebub, do Bolsonaro. E nós tivemos lá também o general Mário Fernandes. Quem é o general Mário Fernandes? O general Mário Fernandes é aquele que se auto-imbuiu o papel de assassino virtual do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Era ele o homem das maldades, que mobilizou lá oficiais do batalhão de Goiânia, onde ficam lá os kids pretos, né? Mobilizou veículos, mobilizou armamentos e veio para Brasília para fazer uma tocaia para o ministro Alexandre de Moraes. Quebrou a cara, por quê? Porque o mestre dessa história toda, como as provas sobejamente demonstram, Jair Messias Bolsonaro, piscou na hora H, porque não teve coragem, faltou a ele a coragem, né, que todo golpista precisa ter para perpetrar um golpe de Estado. Então, o julgamento de ontem foi bom. Até agora nós já temos 9 mais 5, temos 14 suspeitos transformados em réus, por unanimidade, situação dificílima perante o Supremo Tribunal Federal. E os advogados, eu fico vendo aqui o desfile pensando só nos honorários, entendeu? Porque o que importa nesse caso parece ser mais o que vai ser pago para eles do que o que vai ser decidido pelos seus clientes, né? Os advogados muito empenhados mesmo em tentar transferir culpa para os outros. É um jogo de empurra. Sabe aquela dança das cadeias? Ah, não, meu cliente tem nada a ver com isso, então tira ele. Mas ninguém nega a tentativa de golpe de Estado. Não é impressionante? Já tivemos 2 sessões de julgamento lá e até agora ninguém negou a ocorrência do fato gerador dessa situação toda, que é a tentativa de golpe de Estado. Ninguém mesmo nega. Então vamos voltar aqui para o site do... Eu estou devendo para vocês o artigo do Código Penal, eu sei, tá? Já vou falar. Temos aqui então a manchete principal do nosso site, que você já viu, né? Por 5-0, o Supremo tornou mais 6 denunciados réus por tentativa de golpe. E aqui, olha, num destaque abaixo dessa retranca, dessa notícia, nós temos aqui a informação de que esse processo contra os golpistas pode aumentar a rejeição à anistia. Quem é que diz isso? Olha, é o professor de História Moderna da América Latina e História Cultural do Brasil na Universidade Brown, nos Estados Unidos. Ele se chama James Green, brasilianista, né? Está preocupado, segundo a nossa reportagem, com o momento que os Estados Unidos e o Brasil vivem. O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado avança, só que no Congresso a extrema-direita insiste em tentar tramitar o projeto de anistia para todos eles. E esse é o momento de travar essa disputa política para impedir a história de golpes e acordos espúrios que extinguem a punição dos culpados aqui no Brasil repetidamente ao longo da história. Diz aqui o Green que nos Estados Unidos a popularidade do Trump, que está no cargo há 4 meses, está desabando. E as manifestações em todo o país vão se multiplicando. Muitos já mencionam a perseguição aos imigrantes, que era um ponto de apoio ao Trump, para justificar esse apoio para a grande maioria da população, a retirada do apoio de grande parte da população. Assim como acontece nos Estados Unidos, o professor Green acredita que é hora de mobilizar a população brasileira e ganhar as ruas. Nos Estados Unidos, os protestos já se estendem até o Alasca e isso é inédito, disse o professor, que foi entrevistado pela nossa grande Heloísa Vilela. Então está aqui, esse é um dos destaques na capa do ICL. Vamos ver agora aqui o restante das notícias. Não poderia deixar de ser também, né? É óbvio, porque hoje começou, às 6 horas da manhã, horário do Brasil, pontualmente lá no Vaticano, o velório do Papa Francisco, que vai se estender pelos próximos 3 dias, até que o corpo dele seja enterrado na capela lindíssima lá de Santa Maria Maggiore, em Roma, num túmulo muito simples, apenas com a inscrição Franciscos, né? Que é ser enterrado na terra mesmo, no corredor lateral
da nave da igreja e vai ser uma cerimônia muito concorrida porque chefes de Estado de todo mundo já confirmaram presença. Além de Lula, que vai levar a primeira-dama junto, né, vão estar lá os chefes de Estado europeus e até o Trump, viu, gente? Até o Trump. Zelensky vai estar lá. Quer dizer, esse enterro vai ser um encontro como nunca aconteceu de todos os líderes mundiais que estão agora, né, investidos nessa barafunda de problemas criados pelo Trump, que vai estar lá, disse no enterro do Papa, tá? Vamos ver outros destaques aqui do site do ICL. Olha aqui, ó. Gente, que coisa absurda, né? O caso de envenenamento dessas crianças com ovos de Páscoa. É um absurdo essa história toda. Como é que alguém tem a coragem? Outro dia nós tivemos no Rio de Janeiro um crime em que o padrasto de duas crianças deu a elas um bolo envenenado, né? Matou duas crianças lá com isso. E esses crimes estão acontecendo ao longo do país. Fica aqui a sensação de que isso é o emblema, o paradoxo do Werther, né? Que faz com que um fato que gera comoção, na medida em que ele é noticiado e exposto à opinião pública, ele acaba gerando a sua própria reprodução. E nesse caso é uma coisa muito complicada, porque aqui, né, é um crime bárbaro contra crianças, sabe? Deixa eu ler para vocês aqui a manchete no site do ICL, contando para a gente que a menina de 13 anos morreu, segunda vítima, depois de comer um ovo de Páscoa envenenado. Morreu 5 dias depois do irmão e ambos, né, comeram o ovo de Páscoa e faleceram. Evelyn Fernanda Rocha Silva, 13 anos, morreu nesta segunda-feira, 5 dias após o falecimento do irmão de 7. As duas crianças e a mãe, que se chama Miriam Lira, passaram mal depois de comer um ovo de Páscoa supostamente envenenado em Imperatriz, no sul do Maranhão. A Miriam segue internada com um quadro estável. De acordo com o Hospital Municipal de Imperatriz, onde a família foi internada, a causa da morte da adolescente foi um choque vascular associado com a falência de vários órgãos. Gente, a menina de 13 aninhos de idade, pode? E a suspeita de envenenar os ovos de chocolate recai sobre Jordélia Pereira. Ela foi presa e transferida no último domingo para a unidade prisional de ressocialização feminina de São Luís. A investigação da Polícia Civil do Maranhão aponta o motivo do crime como vingança, né? E a Jordélia é ex-namorada do atual companheiro de Miriam Lira, né? Está aqui a cara da assassina, da suspeita de assassinato, né? Você olha para o rosto de uma pessoa dessa, você jamais vai suspeitar que seria capaz de tal atrocidade. Mas hoje, ao longo do programa, nós vamos ver que atrocidades não são um privilégio de sociopatas e psicopatas, que tem muita gente por aí que comete atrocidades. Uma dessas pessoas tem até mandato eletivo. Eu fiquei estupefato e quero dividir a minha estupefação com vocês quando eu vi ontem a minha mulher, a Daniela, me acordou, já estava dormindo, e falou, olha que absurdo isso aqui. E eu vou mostrar para vocês que absurdo é esse, que me tirou o sono. Por isso hoje eu estou cansado aqui, perdi o sono à noite, não consegui dormir por causa dessa pataquada aqui. Veja só. Põe na tela para gente, Alex, por favor. Isso aí é uma tuitada de uma vereadora chamada Mariana Lescano, não sei se é. Vereadora lá em Porto Alegre, tá? Isso aí é essa mulher que não tem, mas completamente desprovida de qualquer tipo de bom senso, né? Resolveu comemorar a morte do Papa. E essa mulher tem um mandato eletivo. É um troglodita desse como o Geyer e outros mais, né? Nicolas Figueiredo, gente que triunfa sobre o mal em si, sobre o mal puro, que é nutrida pela própria perversidade, né? Então não posso deixar de ressaltar aqui que essa comunicação que você vai ver agora aqui tem um caráter mesmo que leva a gente a pensar que a pessoa que redigiu uma atrocidade como essa é um sociopata. Não sei se é sociopata ou não, parece, né? Mas não necessariamente porque a política produziu entre pessoas supostamente normais comportamentos que até Deus duvida, né? Mas vamos lá. Olha o que ela escreveu sobre a morte do Papa. O mundo vive uma guerra espiritual, é o bem contra o mal. E a igreja, como coluna da verdade, precisa voltar a se posicionar. Chega de omissão, chega de relativismo. É hora de firmeza nos valores cristãos claros. Eu quero que você preste atenção nessa expressão aqui, valores cristãos, tá? Vamos prosseguir aqui com essa saudação à morte do Papa, esse absurdo.
ela prossegue aqui, diz o seguinte, olha, que o próximo Papa seja um verdadeiro pastor, conservador, fiel à tradição, corajoso, que limpe os altares da contaminação ideológica e traga de volta a força espiritual que a igreja tanto precisa. Até aqui parece uma pessoa normal manifestando uma posição política aqui sobre a atuação da igreja. É legítimo. Agora veja isso que vem a seguir. Não vejo como coincidência sua morte no dia seguinte à Páscoa. Há uma limpeza espiritual acontecendo. Quem não cumpre o chamado será retirado. Deus está agindo e tudo que é falso com o tempo será derrubado. Imagina que isso saiu, né, da pena ou do teclado de uma vereadora de Porto Alegre, né, comemorando a morte, porque a morte não interessa se é de um amigo, de um inimigo, a gente se apieda dela, a gente fica triste. A morte é algo que não se comemora, né, mas na cabeça desses fanáticos bolsonaristas, o mundo é invertido. Então, a maldade pode aflorar sem limite, sabe? O comportamento das pessoas não precisa ter nenhuma fronteira. Socialmente falando, as pessoas não se envergonham mais de ter posições como essa posição horrorosa dela aqui, né? Eu ia até usar uma palavra pior do que essa, mas não foi toda... Isso, obrigado, Alex, obrigado aí pelo bip. Mas Panunzio. não foi... Oi, fala, Alex. Será que se fosse o tipo de papo que ela tá pedindo, seria a teoria do falso profeta que surgiu? Ou não? Sei lá, eu não entendo nada de religião, Alex, mas o que eu vejo aqui é que é a teoria do falso humano, né? Eu tenho Sim. até a impressão, para falar bem a verdade aqui, que o problema dessa gente que se diz cristã, o problema desses cristãos aí não é com o Papa, é com o Cristo que eles implicam, entendeu? É o cristianismo sem Cristo, porque não é possível que a partir da vida de um personagem, eu sou ateu, falo isso aqui com tranquilidade, tá? Mas de um personagem tão humano, de um personagem tão piedoso, de um personagem tão justo, né? No acolhimento, em tudo isso, tenham nascido uns monstrengos desses. Você não fica indignado? Sim. Agora, tem um outro... Não fica, Alex? Fica, né? Muito. Agora, tem um outro sujeito aí que também, né, faz jus à fama de bad boy, de bad boy não, de bad elder, porque tá bem velho. E não é etarismo, porque eu também sou velho. Então tem lugar de fala, eu posso falar. Mas o Bolsonaro ontem fez uma live no hospital para promover a venda de capacete. Todo troncho, parecia o Frankenstein, assim, de tanto tubo entrando e saindo pelo nariz, pela barriga, mas fez uma live. E o filho dele, o Carluxo, que é outro, né, que tem um comportamento assim, social, digamos assim, incompreensível, mostrou cenas da cirurgia na barriga do pai para tentar dizer que a facada foi real, coisa que muita gente duvida e há uma certa dose de argumentos a favor dessa vez. Eu, por exemplo, acho que o Bolsonaro tomou a facada. Não sei se foi aquilo tudo, mas que deve ter tomado a facada, deve, né? Mas o problema não é ele ter tomado a facada ou não, o problema é a maneira como ele usa essa desdita, como ele usa esse infortúnio para se promover. E a gente tem visto fotos dele aí que são dignas de um filme de terror, aquela figura troncha, toda cheia de equipamentos, rasgada, cortada, cheia de olheira, insiste em usar o seu estado depauperado para chocar o país. É como exibir um filme de terror aqui. E ontem ele voltou a fazer isso lá no hospital para promover a venda de um capacete, né, feito lá em parceria com o Nelson Piquet, como se estivesse precisando vender alguma coisa para juntar dinheiro, né? É um baita de um nababa, mas está lá. É para lacrar na internet, para aproveitar essa situação de comoção. Eu vou contar uma coisa para vocês. Durante muitas oportunidades na minha vida profissional, eu fui tentado por chefias que não tinham nenhum compromisso com o mais nobre do jornalismo, a fazer matérias que fossem sensacionalistas, matérias policiais, esse programa como a gente via aí, o programa do Datena, enfim, esses programas que exploram o mundo cão. Nunca cedi, mas eu vi muitos colegas meus cedendo a isso, né? E claramente, chefias que queriam construir um mundo feio, horroroso, assustador. Para quê? Para pegar as pessoas pelos sentimentos mais profundos delas, pelos medos mais profundos. O que o Bolsonaro está fazendo é exatamente isso, usar o próprio corpo depauperado para fazer sensacionalismo comercial e político na internet. E o pior não é isso. Ele ontem até gravou um vídeo, deu uma entrevista para o SBT. E, gente, eu não acredito no desprezo com que ele tratou a morte do Papa. Supostamente um líder político falando do falecimento de outro líder político, porque o Papa é um chefe de Estado. E eu vou mostrar para vocês agora como é que foi que o Bolsonaro falou desdenhosamente sobre a morte do Papa. Roda para nós, Alex, por favor. Lamento
a morte, como lamento a morte de qualquer pessoa qualquer pessoa não, né? Grande parte das pessoas pelo Brasil afora aí. Mas é um momento lamentável. Quero, obviamente, que a fumaça branca apareça novamente o mais rápido possível no. Mas será que esse sujeito não tinha mais nada para dizer a respeito da morte de um chefe de Estado? Nem por uma delicadeza que fosse. Tá lá ele, todo troncho lá na maca do hospital. Alex, eu vou pedir para você repetir essa sonora para mim, mas tira a tarja do vídeo, só para as pessoas poderem ver o cenário que ele armou para si, frisando que eu estou mostrando isso aqui, repetindo, para que você veja como é que acontece esse espetáculo de disfarçatez com um sensacionalismo estético absurdo e abjeto que tem por objetivo usar dessa figura grotesca representada pelo Bolsonaro nessa sua recuperação para poder chocar as pessoas e lucrar politicamente, o famoso lacrar na internet. Mostra aí sem a tarja para nós, vamos ver de novo. Não tenha, por favor, ânsia de vômito você aí que está tomando seu café. Mostra aí, Alex, por favor. Eu lamento a morte, como lamento a morte de qualquer pessoa não, né? Grande parte das pessoas pelo Brasil afora aí. Mas é um momento lamentável. Quero, obviamente, que a fumaça branca apareça novamente o mais rápido possível no. Será possível que não tinha mais nada para falar, hein, Alex? Você Sim. gostou dessa manifestação dele, não? Eu adorei. Eu gostei também da fisionomia do ambiente onde ele está para dar uma entrevista. Pois é. Incrível. Essa é a vida, né? Bom, gente, vamos continuar aqui. Então, a gente já viu aqui os destaques na capa do ICL. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que interessa que eu não noticiei para vocês. Olha, nós temos aqui em São Paulo a desocupação da favela do Moinho, uma operação muito truculenta, patrocinada pelo vereador do estado de São Paulo. A favela do Moinho fica incrustada numa região muito próxima ao centro da cidade, na Zona Oeste, enfim, era um lugar de concentração de traficantes, essa coisa toda, era dali que vinha a droga da cocaína, mas lá tem muita gente que mora ali há séculos, né? Era um pedaço, uma região onde passava o trem de ferro antigamente, e esse terreno, na medida em que foi abandonado pelas indústrias, acabou sendo ocupado por essas famílias que construíram lá uma das maiores favelas de São Paulo. E o Tarcísio, governador, resolveu desocupar a favela do Moinho. E nós temos aqui uma reportagem sobre... Olha, a truculência da polícia vem sendo denunciada pelos moradores o tempo todo. Mas nós temos aqui no site do ICL também uma reportagem contando em que condição essas famílias começam a deixar a favela do Moinho. Essa senhora que você está vendo aqui tem uma filha que tem uma traqueostomia, tá? E a polícia chegou lá com gás de pimenta. Imagina uma pessoa que está respirando, né, por uma mangueira aqui na traqueia e, de repente, ela é exposta a esse tipo de gás aí que é feito, né, bombas que são feitas para controle social e que tem uma ação muito ruim, né? São altamente irritantes, são agentes alergênicos. Ela se chama, a mãe de família se chama Bárbara Monique dos Santos, 28 anos. Ela foi um dos primeiros moradores da favela do Moinho a sair de lá, por quê? Com medo. Ela vive com o marido e duas filhas pequenas, uma delas de 6 anos, passou por uma traqueostomia, tem um canal no pescoço, diz a reportagem, para conseguir respirar. Em uma operação da Polícia Militar na última sexta, né, quando começou esse processo de desocupação, a menina entrou em contato com gás de pimenta e acabou tendo uma severa crise respiratória. E aí a mãe dela disse que decidiu deixar o local com medo da repressão constante que os moradores sofrem da Polícia Militar de São Paulo, por medo de não ter reparação alguma, então resolveu se mudar para a casa de parentes, né? Enquanto a menina precisa de um hospital para ficar próximo para continuar o tratamento. Ela conta o seguinte, ó, a CDHU, que é a companhia de habitação aqui do município, chamou a gente em uma quarta-feira. O técnico falou que a gente teria até sexta da mesma semana para escolher entre sair ou não sair, senão a gente ficaria sem nada. É o jeito como a prefeitura trata nessa negociação. Parece o Trump, né, negociando com os inimigos ideológicos, sempre com uma arma na cabeça. Ou sai ou sai. Essa é a negociação. E aí o cunhado dela, que se chama José Carlos da Silva, afirmou que também aceitou sair por medo da violência policial. Ou seja, a polícia tocando terror lá nessa gente, né? E é uma pena saber que o motivo de um dos primeiros deslocamentos forçados foi justamente a intoxicação de uma garota que tinha uma traqueostomia no pescoço. Com isso eu encerro aqui os destaques que eu pretendia mostrar para vocês do ICL
Eu sei que vocês estão esperando informação da meteorologia, porque o tempo está estranho pra caramba, né, em algumas regiões do Brasil, e vou falar com vocês já sobre o que vai acontecer. Espera aí que eu vou organizar aqui a minha página. Aqui em São Paulo Vamos mesmo começar. tá um frio. Tá um friozinho, né, Alex? Sim. Qual é a temperatura aí? Olha para nós aí, por favor, Tá já. Alex. Alex vai checar a temperatura ali. Bom, tá aí o mapa. Enquanto o Alex checa, eu vou pedir para ele, também, já que ele é um polvo, Estamos ele é um homem com das 8 17 mãos. graus nesse exato momento. 17 graus, agradável, friozinho, mas agradável. Tá aí o mapa no Brasil, chuvas nessa região que vai do norte até o sul do Mato Grosso do Sul, com um aviso aqui para a região metropolitana de Salvador, um aviso meteorológico, que é acumulado de chuvas, né? O terreno muito hidratado, isso traz o risco de deslizamento. Então, você que está aí na região metropolitana de Salvador, ou um pouco mais ao norte, na Costa Verde, atenção com as encostas, tá? E agora eu vou ver aqui o mapa da previsão do tempo para a gente ver como é que ficarão as máximas no dia de hoje, né? Tá aqui, tá confuso pra caramba meu mapa hoje, o site do INMET está funcionando mal e eu vou, olha, vocês podem ver que só aparece, quer ver? Bota na tela aí, Alex, só aparece a imagem aqui, ó, da parte mais ocidental do continente. Mas aqui estão as capitais, eu vou ver com vocês. Porto Alegre vai ter nuvens com 27 de máxima, Curitiba 26 também com nuvens, Florianópolis 26 também com nuvens, Curitiba com 25, 13 de mínima, São Paulo de 25 de máxima até 13 na madrugada, o Rio de Janeiro de 29 a 19, o pessoal lá está de cachecol na rua essa hora, Vitória tem 28 graus de máxima, terá, né, com mínima de 22, Belo Horizonte 26 graus de máxima, muitas nuvens, chuvas isoladas, Campo Grande 31 graus de máxima, Goiânia com 32, nuvens também, Brasília com muitas nuvens, o pessoal de lá já está vendo a hora de não ver mais a chuva, né? Até daqui a pouco, até, enfim, nos próximos dias as chuvas somem, só voltam lá para outubro, novembro, e vão deixar saudade. Cuiabá terá nuvens, chuva isolada, máxima de 34 graus, Porto Velho, máxima de 31, nuvens, chuva isolada também, a mesma previsão aqui. Deixa eu voltar aqui meu mapa incompleto. Alô, INMET, cadê a previsão direito? Então vamos lá, Rio Branco 33, com chuva, muitas nuvens com chuva isolada em Porto Velho, Manaus com 34, pancadas de chuva, que lá são habituais, Boa Vista com 34 de máxima, Macapá com 32, Belém também com 33 graus, em São Luís nublado, pancadas de chuvas, 32 de máxima, Teresina 32 também. E aqui, vou puxar o mapinha para cá para falar das outras capitais do Nordeste. Fortaleza com 30 de máxima, vai ter sol em Natal, também vai ter nuvens, 31 graus, a mesma previsão em Recife, a mesma previsão em Maceió, um pouquinho mais quente, 33 graus, e Aracaju com 30. Então tá colocado aqui como é que vai ser o tempo ao longo do dia de hoje, tá? E a meteorologia avisa que a frente fria que está sobre o Brasil está perdendo força, mas a chuva vai avançar, né? E vamos ver onde é que vai ser isso aqui. A frente fria que derrubou temperaturas no centro-sul do Brasil perde força nessa quarta. A chuva deve se apresentar com mais intensidade em algumas regiões do país. Então essa é a previsão para o dia de hoje. Já vimos a meteorologia, os destaques do ICL. Vamos ver agora os destaques da imprensa internacional. Olha aqui, ó. Esse aqui é o jornal que eu gosto de ler, entre os jornais americanos, é o que tem posições mais razoáveis, é o Washington Post, né? E nos Estados Unidos nós temos uma novidade que eu vou ler agora, mas eu acho que essa manchete não é de um jornal americano, é do Guardian, da Inglaterra, tá? De todo jeito a notícia é boa, e eu fico animado quando tem uma notícia boa aqui para dar para vocês, porque essa é muito boa, tá? Vocês vão ver daqui a pouco qual é. Por enquanto eu vou me ater aqui ao Washington Post. Na manchete do jornal hoje, a informação de que o círculo íntimo do Trump está ponderando sobre uma polêmica questão para o Partido Republicano, que é de aplicar mais impostos para os milionários. Aí vamos estabelecer um paralelo aqui com a situação brasileira. Só que antes eu vou ler, porque aqui no Brasil também, né, a saída para estabelecer critérios de justiça tributária, né, uma expressão forjada pelo ministro Fernando Haddad, era justamente cobrar mais impostos da parcela mais rica para que os mais pobres deixem de pagar os impostos que os ricos não pagam. Lá nos Estados Unidos agora, o governo republicano está pensando na mesma coisa, tá? E a gente precisa lembrar aqui que o Trump falou outro dia que já faturou 2 bilhões de dólares só com as sobretaxas até agora, que ele está cobrando. Diz que os Estados Unidos estão ficando ricos, né? Mas está aqui a informação. O círculo íntimo de Trump pondera sobre essa questão polêmica,
que é a de cobrar mais impostos dos milionários. E na chamada da primeira parte diz que a perspectiva de um aumento de impostos, ela teve uma recepção fria entre os republicanos, né? Só que aquele troglodita chamado J.D. Vance, que é o vice-presidente, e o diretor de orçamento Russell Vought parecem abertos a essa ideia. Ou seja, os mais xiitas entre os republicanos querendo aqui cobrar impostos mais. Aqui no Brasil não pode nem falar, né? Já veio aí, enfim, o Ciro, senador lá do Piauí, outro dia, tentando, depois de uma reunião com a nata da banca especulativa de São Paulo, tentando inventar uma alternativa para que rico não pague imposto no Brasil, apresentando uma proposta cidadã. Vamos fazer justiça aos profissionais liberais. Conversa fiada. É que aqui no Brasil, se você falar em cobrar imposto de risco, você é comunista. Lá nos Estados Unidos, você é republicano, tá? Governo Trump, nós estamos falando, tá? Cobrar imposto de gente que tem o que pagar, né? Não é como no Brasil. Vamos aqui falar sobre outro assunto que está pegando lá nos Estados Unidos. O que é? Olha aqui, olha. Trump diz, ele se meteu lá numa encrenca com o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, né? Criticou e tudo mais. E agora está aí na imprensa dizendo que vai respeitar a autonomia do Banco Central americano, que não tem intenção de demitir o chefe do Federal Reserve. Então, esses são os principais destaques do jornal The Washington Post. E eu agora vou passar a mostrar para vocês aqui as manchetes do New York Times. O New York Times está concentrado lá na força da economia chinesa, nesse contexto de guerra tarifária. E a manchete principal, no alto da primeira página do Times, é a seguinte, olha, a China tem um exército de robôs ao seu lado na guerra tarifária. Enormes investimentos em equipamentos de fábrica e inteligência artificial estão dando à China uma vantagem na fabricação de automóveis e outras indústrias. Então, temos aqui, né, um choque de realidade para a opinião pública americana, que vê aí enfim, essa louca jornada desse verdadeiro quixote do mal, que é o Trump, né, fazendo água. Por quê? Porque a economia mundial hoje é uma teia de relações muito intrincadas e é obviamente que a simplicidade, a singeleza, digamos assim, a carência de teoria boa por trás disso e de bons cérebros só pode provocar um desastre econômico, que é o que está acontecendo lá. De qualquer forma, ontem foi um dia bom nos mercados do mundo, né? Por causa de um recuo, de uma perspectiva de negociação bilateral entre a China e os Estados Unidos. E tivemos, em meio a isso tudo, uma notícia que eu vou dar para vocês agora. Eu tenho certeza que você vai adorar saber essa informação aqui. Olha, diz respeito ao Elon Musk, essa praga que tomou conta lá, né? É o presidente informal dos Estados Unidos. Está aqui a manchete no jornal The Guardian, da Inglaterra, tá? Não é um jornal americano, é um jornal respeitabilíssimo, mas é em inglês. Elon Musk deixará o cargo de Doge, né, que é o departamento lá que ele chefia informalmente, a partir de maio. Por quê? Porque os lucros da Tesla, a empresa de fazer carrinho elétrico dele, caíram 71%. 71%. A manchete, a notícia do Guardian diz o seguinte, olha, que o CEO reduzirá o trabalho na Casa Branca para 1 a 2 dias por semana. Mas não era ele que exigia 60 horas por semana de produtividade dos funcionários do governo americano? E ele agora vai trabalhar na escala 2 por 5? É engraçado, né? Fico aqui pensando como é que os latinos, e até os americanos mesmo que têm alguma consciência, olham a distância que vai entre o discurso e a prática dessa gente, né? Então ele vai reduzir o trabalho na Casa Branca para 2 dias por semana, talvez 1, né? Por quê? Por causa da crise da marca lá na Tesla. E para obter o trabalho na Casa Branca, diz aqui o jornal, para 1 a 2 dias por semana, os analistas dizem que o papel envolve, então, crise da marca. Repete aqui a informação, a chamada da matéria. E o que diz aqui essa matéria, essa notícia fantástica de que o Elon Musk vai voltar a ser só empresário, vai ficar querendo jogar foguete lá em Marte e lançar os seus carrinhos autônomos que até agora não funcionaram, não disseram que vieram. O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, disse que começará a se afastar do seu cargo no chamado Departamento de Eficiência Governamental a partir de maio, pois que venha logo o mês de maio. Que dia que nós estamos aqui? 23 de abril, né? Falta uma semana. Falta uma semana. Uma semana, Alex. Falta pouco tempo. Vamos ver se vai cumprir a promessa também, né?
Os comentários de Musk foram feitos no momento em que a empresa relatou uma queda acentuada nos lucros e nas receitas no primeiro trimestre de 2025, em meio à reação negativa do seu papel na Casa Branca. Não é só, é uma gentileza até falar de papel negativo, né, de reação negativa. O Elon Musk se transformou no sujeito mais odiado do planeta. Por quê? Não bastasse a arrogância, a soberba, né, a maneira pouco educada, os preconceitos todos contra todo tipo de gente, ele ainda foi se enfiar com neonazistas ao redor do mundo, fazer o Sieg Heil, foi fazer palestra em conferência de partido nazista na Alemanha, da AfD. E aí, resultado, granjeou tanto ódio que a marca dele ficou contaminada, né? Tem gente defendendo aí, inclusive, um rebranding da Tesla, porque acha que ela não tem salvação, né? Primeiro porque as perspectivas que ele coloca, as perspectivas empresariais, são completamente malucas, né? São absolutamente inconsequentes do ponto de vista do planejamento mesmo. Ele prometeu, para 2 anos atrás, a venda de carros autônomos. Cadê os carros da Tesla autônomos? Não estão nas ruas de lugar nenhum do mundo. Ele prometeu que a gente iria, daqui a 2 anos, para Marte. Não há nenhuma perspectiva de que isso venha acontecer. Só acredita nisso quem crê demais em profecias estapafúrdias feitas por esse tipo de gente, sempre interessados em criar um ambiente de confusão na área da informação, tá? Segue aqui a matéria. O chefe executivo da Tesla disse que recebeu o recuar do seu papel no chamado Departamento de Eficiência do Governo a partir de maio. As observações de Musk ocorreram quando a empresa relatou uma queda global em lucros e receitas no primeiro trimestre de 2025, em meio à ocorrência contra o seu papel na Casa Branca, em meio a ocorrências, né, a manifestações contra o seu papel na Casa Branca. Em uma teleconferência com investidores, Musk disse que o trabalho necessário para colocar a casa financeira do governo em ordem já está quase concluído. Ele espalhou o caos na administração americana, né? E agora vai ter que botar a ordem no caos financeiro das suas próprias empresas. Então tá aí, pode comemorar, o demônio Trump vai sair do governo americano, não significa que perderá a influência sobre o presidente, mas pelo menos vai ficar mais longe, né? E a distância entre os dois ali é uma distância, digamos assim, sanitária, né? Porque os pensamentos de um e de outro, quando se encontram, provocam uma onda de pavor no mundo. Bom, você já tem a boa notícia, vamos voltar aqui para o plano da realidade da Terra, porque o Musk ameaçou sair, mas não saiu ainda, né? E aqui temos na capa do jornal Estado de São Paulo a informação de que as controvérsias vão se acumulando, né? E lá dentro da Casa Branca está uma rinha de galos, está um querendo pegar o outro de porrada mesmo lá. O que fala a matéria do Estadão? As brigas internas e as traições que assolaram o primeiro mandato do presidente Trump, que foi sim um octógono de MMA, né? Retornaram, constituindo uma ameaça à sua segunda passagem pela Casa Branca, com discórdias cada vez maiores em relação ao comércio, à segurança nacional e, principalmente, questões de lealdade pessoal. A turbulência mais recente, assinala a reportagem, que ela ameaça o Pentágono depois que o secretário Peter Hegseth, secretário de Defesa, demitiu os seus principais assessores. Hegseth está enfrentando novas controvérsias por compartilhar informações confidenciais sobre ataques aéreos do Iêmen fora de canais confidenciais. Isso aqui foi aquele grupo que ele montou no aplicativo Signal para discutir o plano de invasão do Iêmen, né? Pegou mal pra caramba. Eu quero lembrar aqui que os órgãos de correição dos Estados Unidos foram até muito generosos para com esse Peter Hegseth, porque na campanha presidencial em que Trump disputou a presidência com a Hillary Clinton, a Hillary foi acusada de usar um e-mail pessoal para falar de assuntos do governo, né? Então, eles têm muito zelo lá pela confidencialidade das informações e esse Hegseth, ele melou esse jogo da segurança da informação. Por quê? Porque criou um grupo de pessoas no Signal para discutir a invasão do Iêmen e botou lá um jornalista de um jornal do interior dos Estados Unidos que relatou todos os planos. E aí agora ele está sofrendo com isso, mas não a ponto de ser definitivamente fritado, né? Gente, falei lá no comecinho do programa, o Papa Francisco começa a ser velado. O velório vai durar 3 dias. A visitação foi aberta por volta de 6 da manhã do horário do Brasil, 10 horas da manhã lá no horário da Itália. E já havia filas ali para passar diante do corpo do Sumo Pontífice de mais de 8 horas de espera. Imaginem como é que vai ser, que loucura que vai ser isso.
E é preciso lembrar aqui que o Francisco, tão detestado por uma ala de radicais de direita da igreja, ele é aclamado pelo mundo. Ele foi um papa extremamente simpático, saiu com uma imagem muito boa. Ele renovou a imagem da igreja a partir da sua alegria pessoal. Então, vai juntar uma multidão de gente incrível lá em Roma para ver, pela última vez, se despedir do sumo pontífice que faleceu, né? E agora se descobriu que ele deixou uma mensagem póstuma. Olha só que coisa bacana, olha só. Ele pediu o fim da violência em Gaza, uma causa mais do que nobre e justa, né? Num artigo de opinião que escreveu antes de morrer. Ele reiterou apoio à solução de 2 estados para o conflito na Palestina em um artigo publicado pela revista The Parliament. Vamos ver o que ele falou? Ele deixou o artigo para ser publicado póstumamente, pedindo o fim do ciclo de violência e retaliação no Oriente Médio. Esse artigo é intitulado O Derramamento de Sangue na Palestina e Israel Deve Acabar e foi publicado ontem na revista The Parliament. No artigo, o pontífice conclama pela paz em toda a Terra Santa, um lugar que, segundo ele, testemunhou guerras atrozes, resultando em um rio de sangue que não cessa. O Papa Francisco sempre manteve postura crítica em relação à guerra que Israel move contra Gaza. Em variadas ocasiões, ele se manifestou pelo cessar-fogo no enclave. Em seu texto póstumo, escreveu a guerra como uma ilusão que traz morte e destruição ao invés de uma solução. Tenho certeza absoluta que esse Papa, a importância desse Papa ainda está para ser estabelecida, tá? A importância dele é o futuro quem vai dizer, né? Porque ele foi uma pessoa o tempo todo extraordinariamente humana, acolhedora, piedosa, né? E aberta a ideias que normalmente o clero rejeitaria, como, por exemplo, a discussão do papel das mulheres na celebração de cultos religiosos, como, por exemplo, né, a possibilidade de acolher com bênçãos os casais homoafetivos. Tudo isso jamais passaria pela cabeça das alas mais radicais da igreja. Esse Papa topou, ao menos, fazer o debate. Ele não conseguiu mudar tudo que ele queria, mas ele empoderou, sim, um pouco as mulheres ao longo do seu papado. Ele mudou, por exemplo, os ritos que levavam à dissolução do casamento, simplificou tudo, né? Dando uma modernizada na maneira como a igreja enxergava uniões que hoje não são mais eternas há muito tempo. Enfim, não conseguiu fazer tudo o que pretendia, ficou aí pendente, por exemplo, a questão do celibato dos padres, da ordenação de mulheres, tudo ficou pendente, mas a igreja deu um salto grande, principalmente no campo do direito canônico, né, que são as regras, as regras legais que regem a igreja enquanto Estado e a relação com os seus fiéis. Olha, desculpa, aqui tem um ar-condicionado forte aqui nesse estúdio e a garganta vai ficando seca na medida em que o programa avança. Então, de vez em quando, eu tenho que tomar um golinho de água aqui, porque senão não aguento terminar, porque é 1 hora, né, gente? Falando aqui, falando. Vamos tratar do que aconteceu ontem aqui no Brasil. Foi um dia muito legal lá no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Foi uma sessão rápida, porque se esperava, inclusive, né? Não vai ser necessário nem o horário que tinha sido reservado no dia de hoje para terminar, porque ontem já votaram lá o que tinha que ser votado e, por 5-0, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réus mais 6 acusados de conspiração contra as instituições brasileiras. Tem aqui, olha, na capa do Brasil de Fato, a manchete que está aqui, olha, todos os réus, opa, volta aqui, minha filha. Todos réus. Supremo Tribunal Federal aprova por unanimidade a abertura de sessão penal contra mais 6 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Segundo a PGR, o Núcleo 2 era responsável pelo gerenciamento operacional do plano golpista, ou seja, era quem operava o plano golpista, né? E aqui na foto do Brasil de Fato, vocês veem aqui o plenário lá onde a primeira turma se reuniu, vendo os vídeos que o Alexandre de Moraes voltou a exibir, apesar das críticas que recebeu na outra sessão de julgamento, mostrando a materialidade da denúncia. Por quê? Porque os adversários os adversários da democracia tentam hoje, passados já 2 anos desse episódio aqui, pintar esse episódio do 8 de janeiro com outras cores, com cores mais amenas, né? Mas os vídeos estão aí para provar, e isso aqui é prova, segundo o ministro, da materialidade. Ele não usa como prova as imagens da destruição lá em Brasília provocada pelos bolsonaristas, né? Mas ele usa esse registro para fundamentar a sua decisão de pedir de aceitar a denúncia e transformar em réus
esses 6 que ontem se sentaram lá no banco dos réus, figurativamente, tá? Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça pela abertura de ação penal contra os 6 integrantes do chamado Núcleo 2 do Plano para um Golpe de Estado. Segundo a PGR, o grupo seria responsável pelo gerenciamento de ações para a consumação do golpe e atuava em instituições de segurança pública e militar. A lista dos novos réus inclui 2 delegados da Polícia Federal, Fernando de Souza Oliveira e Marília Ferreira de Alencar, né, que operavam isso a partir do Ministério da Justiça e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, quando o Anderson Torres foi virar secretário lá para preparar o ambiente do golpe. Também o ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins, e o coronel da reserva, Marcelo Câmara. E também o pior de todos, que é o general Mário Fernandes, e também o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. O Mário Fernandes quem foi? Mário Fernandes é aquele sujeito que bolou o plano Punhal Verde e Amarelo, que tinha como objetivo promover os assassinatos do Lula, do Alckmin e sequestrar o Xandão, que chegou a botar a tropa dele na rua para consumar isso, e o que só não aconteceu porque o Bolsonaro, covarde que é, teve a atitude que dele se esperava, ou seja, ele ficou com medinho, se arrependeu da investida dele e deixou essa turma toda na mão. Todos os que se arriscaram por ele ficaram numa situação muito ruim, né? Então tá aí, Silvinei, o general Mário Fernandes, os 2 delegados da Polícia Federal, todo mundo muito encrencado a partir de ontem, vão enfrentar um julgamento dificílimo em que os advogados não contestam a ocorrência da tentativa de golpe, apenas dizem que os clientes deles não participaram. Ah, não, isso aí foi só o outro, o meu cliente tinha nada a ver com isso aí. Então, um quer transferindo a responsabilidade para o outro, enfim, livrar o seu cliente lá da refrega, né, de ter que pagar por essa insurreição que não foi só tentada, que chegou a ser deflagrada e que só não funcionou por quê? Porque o chefe da trama é um covarde medroso que não teve coragem de bancar essa empreitada aí, tá? Agora, o que vai acontecer? Agora tem os outros dessa relação, né? Daqui a pouquinho nós vamos ver o que vai ser feito dos demais. Mas olha só, eu quero falar um pouquinho sobre outros assuntos, porque o tempo nosso está voando hoje, já são 7 horas e 47 minutos, ainda tem um monte de assuntos aqui, né? O Glauber Braga recorreu contra a cassação. Está aqui, outra vez, eu vou usar a matéria do Brasil de Fato para falar sobre isso com vocês, né? E o recurso é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e o processo, como se viu na negociação capitaneada pelo Hugo Mota, que aliás foi nota 10 nesse caso, hein? Haverá uma pausa de 60 dias. O tempo é o senhor, né? Da razão, o tempo tudo cura. Então espera-se que ao longo desses 60 dias o Congresso sare da sua vontade de sacanear uma pessoa que é um deputado extremamente atuante, porque foi humano e respondeu com um gesto de violência indevido, não estou defendendo a violência, mas tirou o sujeito que foi lá molestar a mãe dele, que estava acamada na beira da morte, né, deitada no leito de hospital, e o sujeito foi lá provocar o Glauber, como a gente viu, né? Então, o que a matéria aqui fala para a gente é o seguinte: o Glauber Braga apresentou recurso à CCJ da Câmara na noite de ontem, em reação ao processo que pede a cassação dele. O parlamentar questiona pontos do rito adotado pelo Conselho de Ética, que aprovou a perda do mandato no último dia 9, depois do voto do deputado Paulo Magalhães. Para o psolista, esse processo é resultado de perseguição política, supostamente orquestrada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, de quem ele se considera inimigo. A imprensa, o pepista, tem negado constantemente a acusação, diz que ela é ilegítima. Braga, né, o nosso querido deputado cassado, futuramente cassado, espero que não aconteça, ele alega que, para a CCJ, que o processo teria falhas de ordem formal. Um dos argumentos é o de que, na sessão de aprovação do pedido de cassação, o relator anunciou a confecção do relatório, mas não o disponibilizou ao representado nem ao público. Os advogados alegam que a conduta fere a Constituição Federal, a Lei de Acesso à Informação,
o regulamento do Conselho de Ética da Câmara. Este último estabelece que, após a conclusão da instituição processual e a entrega do parecer do relator, a Secretaria do Colegiado deve dividir o documento em duas partes, disponibilizando para divulgação apenas a primeira parte, formada pelo relatório, e a segunda, que consiste no voto do relator, ficará sob sigilo até sua leitura pública. Quer dizer, é uma alegação de um vício formal aqui, mas que abre campo para o que interessa mesmo, que é a negociação política que vai acontecer agora, né? E tendo aí a boa vontade de uma pessoa tão importante no contexto do Centrão quanto o presidente da Câmara, as coisas talvez fiquem mais fáceis para o Glauber Braga, que não pode deixar de ser deputado. Por quê? Porque isso primeiro seria terrível para o país, ele vai fazer falta no parlamento. Segundo, é um castigo muito grande para 78 mil pessoas que votaram no deputado, né? Vamos falar sobre economia um pouquinho, gente, são 7h50 agora. Temos aqui também uma outra matéria do Brasil de Fato, dizendo aqui a causa da inflação brasileira. E aí vocês podem ir entabulando já a pergunta. Mas se a questão é o dólar, por que o Banco Central insiste tanto nos juros? Vamos ver aqui, 70% da inflação dos alimentos vinculados ao dólar, diz o presidente do Banco Central, Galípolo. Ele vê a produção e a venda de produtos básicos no Brasil vulnerável ao cenário econômico internacional. Todo dia tem gente procurando pelo em ovo da inflação para justificar a manutenção da Selic nesse patamar, viu, gente? Vocês sabem muito bem que isso, né, são justificativas, assim, muito para o futuro, que dificilmente vão se concretizar, porque o mercado, nos seus prognósticos, ele é péssimo. Ele não acerta uma mãe de Ná de lá veio com defeito de fabricação, né? E aí ficam aqui repetindo a história de a inflação alta demais, isso aqui, mas criando a condição para que isso aconteça no futuro, contaminando as expectativas que alteram lá na frente as taxas de juros futuros e daí para trás vão alterando os preços no dia de hoje, tá? O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira que o aumento do preço da comida no Brasil está altamente vinculado ao cenário econômico internacional. Apesar de o país importar pouco, mudanças na cotação do dólar têm grande influência sobre os alimentos. E aí abre aspas aqui para o Galípolo. Cerca de 60% ou até 70% da produção de commodities e alimentos no país tem alguma correlação elevada com a taxa de câmbio, disse o economista em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Em 2024, os alimentos subiram 7,69%, empurrando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que chegou a 4,83%, ficando assim acima da meta estabelecida. Pouquinho, né? 0,33% acima da meta. E esse aumento gerou preocupação no governo, que anunciou a redução de impostos para importação de café, milho, azeite e outros produtos, né? Agora, paga-se esses produtos em dólar, então a importação, tendo um dólar supervalorizado como acontece hoje, não vai resolver o problema, né? No exterior, nós tivemos aí um encontro entre Lula e o Boric, lá do Chile. Eles se encontraram, assinaram acordos, aqui mais uma vez estou usando aqui a matéria do Brasil de Fato, defenderam o direito de escolher parceiros comerciais. Os presidentes do Brasil e Chile, Lula e Boric, criticaram as tarifas extras impostas à maioria dos países do mundo pelo presidente dos Estados Unidos e defenderam uma maior integração como forma de blindar as economias da região. Declarações feitas ontem, durante a visita do chileno a Brasília. Aspas aqui. Eu acho que nós, presidentes de países da América do Sul, deveríamos compreender que isolados nós somos muito fracos, disse o Lula, argumentando que a maioria dos governos da região privilegia apenas parte da população. Depois de construir a riqueza norte-americana, agora aparece um presidente que trata os latinos como inimigos. Foi o que disse o Lula aqui, né? E logo depois, ele disse o seguinte, não quero fazer uma opção entre China e Estados Unidos. Quero ter relações com os Estados Unidos e a China. Não quero ter preferência entre um e outro. Quem tem de ter preferência são os meus empresários que querem negociar. Eu quero negociar com todo mundo. Quero vender, quero comprar, quero fazer parceria. E o Boric, lá do outro lado, defendeu uma maior união entre os países da região. Hoje, em um cenário de incerteza mundial, principalmente em matéria econômica, mas não se limita a isso, é mais importante do que nunca reafirmar o nosso vínculo e dizer que aqui na América do Sul somos países amigos, vamos seguir trabalhando juntos na defesa dos princípios que nos importam para o Chile e para o mundo, que seriam a democracia, multilateralismo, a importância da liberdade de comércio em benefício dos nossos povos. Disse ele aqui, ressaltando que o Chile está contra a guerra comercial. Eu só lembro aqui que, historicamente, né, o Chile sempre voltou as costas para o continente.
e seguiu sozinho o caminho de relações bilaterais aí. Queria integrar o NAFTA, uma relação vantajosa com os Estados Unidos e agora se enquadrando no contexto da realidade, né? E enquanto isso, né, enquanto os discursos na relação entre Brasil e Chile ficam no campo da retórica e da diplomacia, temos medidas concretas aqui na integração da economia brasileira com a China, matéria do valor econômico. Está aqui na capa para vocês. Brasil e China ampliam cooperação do agronegócio. Painel no Summit Valor Econômico Brasil-China 2025 abordou melhora na produtividade em paralelo com a descarbonização. O intercâmbio comercial, a troca de conhecimento tecnológico tem aproximado cada vez mais o agronegócio do Brasil e o agronegócio da China. Em comum, ambos os países têm como objetivo elevar a produtividade e fazer a descarbonização do agronegócio, né? Temas que fizeram parte de um dos painéis da Summit Valor Econômico Brasil-China 2025, evento que começou na manhã desta quarta-feira, 23, em Xangai, reunindo autoridades, especialistas, empresários brasileiros e chineses. Chique, né? O valor lá em Xangai. Enquanto alguns jornais, enfim, né, dão um salto qualitativo aqui em eventos como esse, por exemplo, na promoção comercial, visando integração, outros têm a sua história revirada, né? Porque é uma história que não é bonita de contar, leva anos para que essa digressão seja feita, mas ela está aí e aparece. Eu estou falando de um evento daqui do ICL que vai contar para vocês algo que eu tenho certeza que você sempre ouviu dizer, mas nunca teve os elementos concretos para julgar se aquilo procedia, se não procedia, num período em que toda informação exige comprovação, né? Eu estou falando desse documentário aqui, olha, Folha Corrida, que vai acontecer, a exibição dele vai ser no domingo, daqui a 4 dias aqui no ICL, e todo mundo precisa assistir para saber como um jornal do porte da Folha de São Paulo se prestou ao papel de órgão auxiliar da ditadura brasileira no que ela tinha de pior, que era a repressão, a tortura e o uso de meios para constranger os chamados inimigos do regime. Foi esse o papel que teve a Folha de São Paulo, que vai ser contado no documentário Folha Corrida. Põe aqui, fazendo um favor, Alex, ó, no telão, está aqui o card promocional. O que você precisa fazer? A única coisa que você precisa fazer é se inscrever, deixar o seu e-mailzinho aqui no nosso site, que é o despertaicl.com.br. É de graça, é super legal esse documentário, é muito importante para compreender o papel histórico, né, que a Folha de São Paulo cumpriu no Brasil, né, não apenas emprestando as suas ferramentas editoriais para criar uma opinião falsa sobre a ditadura militar brasileira, mas emprestando meios também para que torturadores e agentes da repressão perseguissem aqueles que o regime considerava seus inimigos, tá? Então, vai lá, gente, ó, não deixa de fazer, faz agora essa inscrição, vai aí, pode direcionar o seu telefone celular para esse QR Code aqui do lado esquerdo da tela, ou então simplesmente digita no seu navegador despertaicl.com.br, você deixa lá seu endereço de e-mail e ganha um ingresso para fazer parte dessa enorme plateia que vai no domingo assistir e depois discutir esse documentário Folha Corrida, que é super importante para a compreensão do papel histórico desse jornal. E também, de certa forma, ajuda a gente a entender o que foi que aconteceu no âmbito dos grandes jornais brasileiros que invariavelmente apoiaram a ditadura militar brasileira até que os censores começassem a chegar com as suas armas e as suas botas das redações e submeter, inclusive, os donos desses jornais a condição, né, uma condição muito ruim de ter que se submeter a um governo que era absolutamente violento. Mas a Folha de São Paulo embarcou nessa moda. Então, despertaicl.com.br, documentário Folha Corrida, domingo à noite, se você não tiver nada para fazer, um ótimo programa, assista, acompanhe as discussões que se seguirão e fique sabendo qual é o papel que esse jornalão cumpriu na história do Brasil. Papel ridículo, muito feio. Assim eu vou me despedindo de vocês, já são 7 horas e 59 minutos, daqui a pouquinho vem aí o N1. Espero que você tenha uma ótima quarta-feira e a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e tchau. Se abriu o caminhão da Folha tipo baú e de lá saíram numerosos agentes. Toda ditadura militar sempre tem suporte empresarial. Porque esses interesses estão sempre em comunhão. Se sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Quem está interessado em lucro, em geral, não está interessado em escrúpulos, e muito menos em princípios éticos.
O Grupo Folha, mais do que apoiar a ditadura editorialmente, ela apoiou materialmente, ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura militar. Era um jornal do doicode. Ninguém contou, eles falavam ali pela linha editorial, pelo jeito como eles tratavam as notícias referentes à repressão política. O pessoal da polícia chegava e punha o revólver em cima da mesa. Trabalhava com o revólver em cima da mesa.